Nós leremos todo esse capítulo, mas parte a parte, talvez não, com certeza é um dos maiores capítulos da Bíblia. Lembrando que o reverendo Mateus, eu trabalhava no banco e lá a gente falava assim, o reverendo Mateus está sofrendo férias, né? Então, ele, Débora e as crianças estão sofrendo férias. Lembramos de orar por ele. Dura, né, Fernanda? Mas a vida é assim, tem dessas coisas. A minha santa expectativa é que chegue a minha hora. Meus irmãos, Gênesis 24 é um capítulo importantíssimo para a nossa fé. E quando eu estava estudando, eu estava lembrando que Tati e eu, quando recebemos casais em casa para conversar, de várias formas, nós sempre gostamos de ouvir as love stories, né? As histórias de amor dos casais, como eles conheceram, não é? Aquele primeiro encontro, o primeiro olhar, sempre tem aquela coisa, quem olhou primeiro, quem abordou primeiro, e sempre os homens ficam com a fama, né, de que foi ele primeiro que fez isso, e a gente sabe que é assim mesmo, né, que acontece, mas a gente fica sabendo as histórias, porque são essas histórias, além de fazer, obviamente, parte da vida do casal, mas elas trazem muitas informações legais sobre o conhecimento de cada um do outro, como os princípios que usaram para se identificar, enfim, uma série de detalhes que surgem das histórias de amor dos casais, né? Mas eu lembrei disso porque hoje a gente vai ver uma história de amor. Nós vamos ver a história de amor de Isaac e Rebeca. Então, crianças, prestem atenção. Nós vamos falar de uma história de amor que vai dar em casamento, um bom casamento, por sinal. Por isso, vocês, crianças, vão desenhar a noiva, tá? Como que é a noiva no desenho de vocês? Como será que Rebeca estaria vestida de noiva? Então, façam a noiva apenas, tá bom? E aos juvenis, eu já vou deixar aqui a dica, né, para vocês anotarem 3 critérios para se escolher a pessoa com quem vocês vão casar, né? Então, já fica aí, porque depois eu vou guardar isso, no futuro eu vou lembrar no dia do casamento de vocês. 3 critérios porque você escolheria uma pessoa para se casar. Mas nós vamos ver essa história de casamento em 3 partes. Essa história passa pela busca de uma esposa para Isaac. Depois nós vamos ver a identificação dessa moça exata. Tinha que ser, obviamente, apenas uma, mas como identificar essa moça? E depois nós vamos ver o encontro da noiva com o noivo. Nós vamos ver em 3 partes. Como eu disse, é um livro longo, eu conto com a atenção dos irmãos para acompanhar bloco a bloco essa leitura. Em primeiro lugar, então, a busca da noiva para Isaac, versículos 1 a 14, diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá, meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abrão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora que as moças saem a tirar água.
e disse consigo: o Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos diante dessa importante história do teu povo, nossa história, e ela continua tendo valor para nós ainda hoje, e por isso te pedimos que o Senhor aplique as tuas verdades aos nossos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bem, aqui, meus irmãos, nesse primeiro pedaço, então, nós temos o começo da história de amor, né? A moda antiga, bem verdade. Eu tenho uma vontade de fazer isso, né? De mandar buscar um varão para minha filha ou para as minhas filhas, né? Eu mesmo cuidar desse detalhe. Mas aqui nós temos uma situação, meus irmãos. Em primeiro lugar, o versículo 1 já daria muita história, mas eu vou resumir, porque Moisés já começa o texto dizendo que Abraão está bem velho. É verdade, Abraão está com 140 anos aqui, aproximadamente, não é? E diz também que ele teve uma vida muito abençoada por Deus. Então, para pensar, você já é uma pessoa com bastante idade, o filho da promessa, o seu filho, aquele filhão, não se casou ainda. E você está preocupado com a continuidade do projeto que o Senhor havia dado. O Senhor havia falado que ele teria um filho, e desse filho viria uma grande nação, muita gente, muitos povos e tudo mais. E até agora não tinha acontecido. E ele está velho. Então, diante dessa realidade, Abraão dá uma missão ao seu servo. Veja, talvez aqui seja Eliezer, o Damasceno, aquele de Gênesis 15, não é? Que Abraão até achou que seria o herdeiro, lembra nessa parte, quando o Senhor falou que ele teria um filho e ele não tinha ainda? Eliezer era um servo tão importante que diz o texto que ele governava tudo. Eliezer era mais que eu estou considerando que seja Eliezer, por isso eu estou falando o nome, né? Mas ele era mais do que um mordomo comum, mais do que um servo comum. Ele era o servo, o cara que cuidava de tudo, governava tudo. E não é interessante que Isaac já é um homem, mas Isaac não está ainda governando, administrando os recursos do pai. E essa missão que ele dá a esse servo, ela é feita sob juramento diante de Yahvé, o Deus da aliança. Toda vez que o nome da aliança vai aparecendo, nós precisamos lembrar que aqui tem algo a ver com a aliança. Então, Yahvé agora está sendo invocado, o Deus do céu e da terra, e o juramento que Abraão põe sobre esse servo é em nome de Yahvé. E a ordem que esse homem dá, que Abraão dá ao seu servo, é para buscar uma noiva para o seu filho Isaque, o quarentão solteirão. Né? Isaque está com 40, gente, né? Ainda não casou. Então, fiquem tranquilos, né? 40, não casou ainda, dá tempo, né? Fica sossegado. E a gente sabe que ele está nessa condição, Gênesis 25 já tinha explicado isso, ou vai explicar isso melhor, na verdade. Né? E Abraão pede que seja buscada uma moça dentro da sua parentela, dentro da sua família, que não é ali onde ele está. Lembra que ele está na terra dos cananeus, ele está andando pela terra prometida, ele já não está mais na terra natal. E ele quer que o servo busque uma esposa dentro da sua família, e não dentro dos ímpios. Ali, porque a lógica de Abraão é a seguinte: Deus me tirou da minha terra para conquistar a terra prometida, e não é daqui que vai vir. Abraão já teve uma experiência sobre isso, lembra-se de Agar? O que é se relacionar com quem não é da própria casa, fazer as coisas que Deus não orientou. O que Abraão está fazendo é o que o apóstolo Paulo vai falar lá na frente, que a gente deve se casar somente no Senhor, 1 Coríntios 7. Abraão, esse assunto, meus irmãos, é um dos mais antigos da história da humanidade, da história bíblica, o jugo desigual. Abraão não quer de forma alguma que o seu filho case em jugo desigual, case com uma ímpia, case com alguém que não é
da sua parentela. Temos que lembrar que ainda nós não temos o contexto de nação. Então, o núcleo familiar é o que o Senhor usa como, entre aspas, meio de graça. Então, Abraão está falando, tem que vir da minha casa, tem que vir da minha parentela. Só que Eliezer, ele faz uma pergunta, não é, para Abraão. Eu estou ali, versículo 5 a 9. Não é? Ele diz assim, tá, eu estou indo buscar uma moça, né, obviamente, está dentro do pressuposto aqui, uma moça virgem, num lugar distante, para acompanhar uma pessoa estranha para casar com um desconhecido. Chefe, é isso mesmo? É isso que o senhor está me falando? Que eu vou para um lugar, buscar uma mulher que não me conhece, para vir comigo, casar com uma pessoa desconhecida em terra distante. É essa a missão? E se a moça não quiser? Eu posso levar Isaac para ele escolher uma pessoa lá? E, obviamente, que Abraão não faça isso. Veja, Abraão não quer que a sua família saia da terra prometida, da terra que está ali. Ele quer que o seu filho se case, sim, com uma pessoa da sua casa, mas não, porque isso poderia ser uma pedra de tropeço para Isaac, ele se desviar dos caminhos que o Senhor está criando, construindo para o próprio povo. E Abraão, meus irmãos, age pela fé aqui. É bem interessante o que acontece aqui, porque ele está agindo com uma fé firmada nas promessas e nos atos de Deus que ele já havia visto acontecer, não é? Deus já o tirou da sua terra natal, Deus já fez várias coisas, Deus está demonstrando que tem um projeto maior, a perpetuação de um povo escolhido vai acontecer por meio de Isaac, não é? E então o servo pode ficar tranquilo. E Abraão ainda diz mais que Deus é que vai cuidar, ele diz, o anjo de Deus vai à frente. Que perspectiva fantástica é essa? Pode ir tranquilo, porque Deus já vai à frente, ele vai tratar de todas essas coisas. Mas, se você não identificar nenhuma moça, lá, ou se nenhuma moça assim for percebida para isso, você está desobrigado dessa promessa, mas nada de levar Isaac para lá. Isaac fica aqui comigo, não é? É curioso, meus irmãos, porque a gente pode pensar assim, mas Isaac já tem 40, né? Já devia saber o que está fazendo. Mas é muito maior do que isso. Nós estamos falando do pai, o patriarca da fé. Estamos falando de uma cultura bastante firme quanto à submissão dos filhos aos pais. Tem um contexto maior por aqui. Então, o servo jurou com a mão por baixo da coxa de Abraão, que era um padrão daquela época, o que significa um juramento inviolável, que nos nossos dias, talvez a gente pudesse comparar com jurar com a mão sobre a Bíblia. Sabe quando as pessoas falam assim, põe a mão aqui sobre a Bíblia, você jura isso, isso, isso? É esse tipo de ideia que está aqui, um juramento solene. E mais um detalhe, são aqui as últimas palavras de Abraão, depois não tem mais palavras de Abraão registradas. Não é? Então, esta é a última coisa que ficou sobre Abraão, ele participando e cuidando desse projeto do Senhor de perpetuar o povo de Deus. O servo, então, sai, não é? Ele toma camelos, 10 camelos, pega pessoas, bens, tudo que ele precisa levar, mais presentes, e segue rumo à Mesopotâmia, uma viagem provavelmente entre 750 a 800 quilômetros, né, onde ele vai buscar essa menina, não é? Então ele viaja muito, levando todo esse material, os bichos, presentes e tudo mais. E ele chega no destino e ele tem que identificar uma mulher. Ele chega num poço, né, e poço na Bíblia é curioso, sempre acontece coisas interessantes quando tem um poço na história. E ali era onde se buscava água, obviamente, não é? E as moças faziam isso, então era o point para identificar uma boa varoa, né, ali. E ele, então, faz um teste. E esse teste é muito legal. Esse teste é mais ou menos assim. A moça que tirar mais ou menos 80 a 100 tiradas de água, essa é boa para casar. Porque, pessoal, a gente não faz, às vezes, as contas, mas tem muito camelo aqui. Camelo bebe muita água. E o que ele está falando é, aqui busca água para mim. Se propuser a buscar água para todos os camelos, né, essa é boa para casar. 80 a 100 vezes indo no poço e tirando.
Então, essa moça é boa, né, para casar. Um bom critério, eu diria, né? Mas o Greidanos, ele faz um comentário curioso. Esse homem, ele teve sim um critério, porque o que ele buscou identificar? Uma mulher afável, hospitaleira e que não teme o trabalho árduo. Um excelente critério, não é? E ele, então, tem essa ideia. E ele apresenta diante de Deus. O servo ora. O servo conversa com Deus. Ele vai buscar a vontade do Deus de Abraão. Ele vai buscar a vontade de Yahvé, o Deus de aliança com Abraão e com toda a sua casa, e toda a sua casa inclui os servos. Esse homem já entende essa noção de aliança, e ele vai ao Deus da aliança e pede por um sinal claro. Ele não quer errar, ele tem uma ideia, mas ele não quer errar, já que Abraão tinha dito que ele ia à frente, né, que Deus iria à frente. Então, me mostra, Senhor, me dá um sinal. E é verdade, meus irmãos, que hoje, o critério para a escolha de um cônjuge continua o mesmo. Calma, não é buscar água em poço. Calma, não é disso que eu estou falando. O critério é o mesmo qual? A vontade de Deus. Pessoas que façam a vontade de Deus. Esse é o critério. E nós temos uma vantagem enorme em relação a Eliezer, porque a gente já tem a palavra. A gente não precisa de sinais mirabolantes para o Senhor confirmar. Nós já temos os sinais na palavra de Deus. Pois bem, então essa é a saída para a busca da moça. Mas vamos voltar à palavra e vamos ler agora de 15 a 51. Acompanhe comigo aí. Considerava ele ainda, veja, ele está orando, olha que coisa fantástica, ele está orando e aí acontece isso. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro nos bebedouros, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de 0,5 siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé, junto aos camelos, junto à fonte. E lhe disse: entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora? Pois já preparaste a casa e o lugar para os camelos. Então fez entrar o homem, descarregando-lhe os camelos, e lhe deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés, e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: dize. Então disse: sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito ao meu senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro e servas e servas e camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, era já idosa quando lhe deu à luz um filho, e este deu ele tudo quanto tem.
E o meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus, em cuja terra habito. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família, e tornarás esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse, o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada, para que na minha família e da casa de meu pai tomes esposa para o meu filho. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família. Se não te derem, desobrigado estarás do meu juramento. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, se me levas a bom termo a jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja a mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Considerava ainda eu no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo seu cântaro ao ombro, desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço que me dê de beber. Ela se apressou e, baixando o cântaro do ombro, disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem és filha? Ela respondeu, filha de Betuel, filho de Naor e Milca. Então lhes pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E prostrando-me, adorei ao Senhor, e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. Agora, pois, se haveis de usar de benevolência e de verdade para com meu senhor, fazei-mo saber, se não, declarai-mo, para que eu vá, ou para a direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma, vai-te, seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Então, veja, Moisés está aqui, ele começa registrando, versículo 15, o que já estava decretado por Deus. Lembra de Gênesis 22, final de 22, versículo 23, que tem uma historinha bem pequena registrando o nome de Rebeca? Moisés está juntando as coisas e está mostrando que o Senhor está realmente conduzindo todas as coisas. E o servo, então, mal acabou de orar e Deus confirmou que a moça é da parentela. Ela é sobrinha neta de Abraão. Essa é Rebeca, não é? E dos versículos 16 a 27, um grande bloco, tem ali algumas características dessa moça. É bem verdade que são, do meu ponto de vista, características secundárias, porque o principal é ela ser da família de Abraão, mas apenas para a gente perceber, ela era uma mulher formosa de aparência, isso não é que tenha algum valor realmente grande nisso, mas há uma curiosidade, ela é bonita igual a sogra, né? A sogra era falecida, não é? A sogra era muito bonita e essa mulher parece também é muito bonita. Ela é virgem, ou seja, isso garantiria que a semente, a descendência viria de verdade de Isaac, isso era fundamental. Ela era trabalhadora, voluntariosa, porque ela se dispôs a fazer além do que foi pedido para ela fazer. Ela tinha um bom senso de urgência, versículo 20, daquilo que devia ser feito, porque quando ele pede, ela faz rapidamente, e ela era generosa e hospitaleira, versículo 25. Mas, apenas características desta mulher, não é? O que me chama a atenção, versículos 22, 26 e 27, é o que o servo vai fazer. Esse homem agora, ele presenteia essa moça, não é? Ele dá, inclusive, piercing para o nariz, não é? Mas eu não estou dizendo, garotinhas, que vocês podem fazer isso. Era diferente, tá? E era muito da época lá. Mas ele dá presentes ótimos para essa moça, e isso marca essa moça que ela faz, toda a história faz com que ela volte para casa para contar a própria história, não é? Mas o detalhe está que esse servo, profundamente grato a Deus, ele ora de novo. É a segunda oração desse servo nesse texto.
e ele reconhece a benignidade, a bondade de Deus, a verdade de Deus, o Deus do seu senhor Abraão. Ele sempre pontua isso, né? O Deus do meu senhor Abraão é muito bom. Foi generoso com Abraão e foi generoso comigo, porque ele está me conduzindo em todo esse processo, ele está me dando discernimento para eu seguir. E aí, no final ali, o 28 até 49, aparecem alguns nomes novos. Aparece Labão, que é o irmão de Rebeca, e Betuel, o pai de Rebeca. Betuel, nós não sabemos exatamente o que acontece, porque não foi ele lá. Talvez ele já estivesse doente, talvez estivesse acamado. Nós não temos essa informação, mas o fato é que Labão toma a frente dessa situação. E aqui fica um registrozinho, um spoiler do que vem para frente, porque fica uma anotação sobre o caráter cobiçoso de Labão. Labão, aqui já está ficando uma dica sobre Labão. Labão é cobiçoso, né? Ele entrou na história quando ele viu as joias que a irmã ganhou, né? Aí ele foi lá para, deixa que eu vou, mana, deixa que eu vou lá receber esse visitante especial que está chegando, não é? E ele faz isso mesmo, ele chama o servo, põe para dentro de casa, prepara uma refeição, prepara toda uma hospedagem, só que o servo, ele contraria uma norma social daquela época. O que era o normal? Você foi chamado para comer, você senta, come, depois você discute o assunto. Mas o servo não, ele faz ao contrário, ele não aceita essa hospitalidade até que ele possa contar detalhadamente qual é a sua missão. Qual é a sua missão? Achar uma moça virgem para o filho do seu senhor, para seguir com ele para uma terra desconhecida, casar com um estranho. Essa é a missão. Ele tinha que contar essa missão para o pai da noiva, o irmão da noiva, né? Claro. Mas ele não faz só isso, ele também conta como tudo aconteceu até ele chegar ali. Isso inclui, meus irmãos, contar a história abençoada de Abraão e Sara. Ele contou tudo, como Abraão e Sara foram abençoados por Deus, como é que tudo o que precedeu até ele chegar ali, e como tudo o que estava acontecendo era resposta das promessas de Yahvé. Ele conta que Yahvé tinha feito promessas, não é? E essas promessas estão se cumprindo. E agora ele conta tudo isso e conta como que Rebeca foi identificada, como ela se respondeu, como ela se posicionou, não é? Eu, como pai, teria ficado orgulhoso, né? Falando, não, minha filha aprendeu direitinho o que a gente ensinou, né? Está recebendo bem os convidados e tudo mais. Então, ele conta tudo isso, mas conta com uma riqueza de detalhes impressionante. Mas, ao final, versículo 49, ele usa um argumento que eu achei fantástico, que é mais ou menos assim, ele, em outras palavras, ele disse assim, entenderam tudo o que eu contei? Então, agora me diga, agora, se vocês concordam ou não, porque senão eu vou procurar em outra moça, em outra casa que entenda a vontade do meu Senhor, e essas pessoas serão abençoadas pelo Senhor com toda sorte de bênçãos. Traduzindo, foi isso que ele falou, vocês topam ou não isso? Vocês abençoam ou não isso aqui? Senão eu vou sair para a direita ou para a esquerda, eu vou para outro canto procurar, porque eu estou com pressa, eu tenho que cumprir a orientação do meu Senhor. Eu, como pai, olhando isso aqui, eu fico pensando, cara, realmente era uma situação difícil. Já pensou, Alex? Né? Chegando lá, agora a Alexia, né? Chegando. Olha aqui, seu Alex, está aqui, eu vim buscar sua filha, ela vai para onde? Para o Roraima, vai seguir comigo. Oi? Como assim? Não é? Mas o detalhe, meus irmãos, aqui está no versículo 50 e 51, ali os versículos, porque diante de perceberem que tudo havia acontecido conforme a vontade de Deus, eles concordam em entregar a Rebeca. É diferente quando as coisas são, eu não estou falando que isso é um padrão para a gente cumprir hoje, literalmente, não é isso, mas estou mostrando quando as coisas são do Senhor, todo mundo entende, flui, todo mundo percebe que é o Senhor conduzindo aquele assunto. Mas, por último, e eu estou fazendo intencionalmente, passando por todo o texto primeiro, a gente vai ver o encontro com o noivo, a grande hora, versículos 52 ao final. Diz assim,
o texto. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, a sua irmã, e a sua ama, e o seu servo de Abraão, e os seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com as suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque a habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Agora é o grande encontro, um momento tão esperado, afinal de contas, 750 a 800 quilômetros de volta, agora com mais gente, não é? Caminhando nessa jornada, e então eles chegam no lugar. Mas, dois blocos aqui, dos versículos 52 a 61, nós temos a partida da noiva, não é? E, de novo, o servo ora, versículos 52 e 53. É a terceira oração desse servo. Meus irmãos, pensa num servo crente, não é? Orando, buscando, adorando ao Senhor, reconhecendo a ação do Senhor, e ele ora, então, pela terceira vez, e dá o dote da noiva para a sua família. Naquela época funcionava isso, não é? Deu muitas joias, né, Alex? Muitas joias, recebeu o dote, tal, os presentes, e a moça sairia. Só que parece que é uma tentativa da parte da mãe e do irmão em retardar um pouco a partida de Rebeca. Eu acho injusto isso aqui, falar que foi a mãe que não queria liberar, né? Eles falam, não é só a mãe que faz isso, não. Mas parece que teve uma tentativa de dar uma parada. Nós não sabemos porque, nem vale a pena especular, mas o fato é que eles tentaram que elas ficassem por alguns dias. Eu tentaria mais do que 10 dias, eu não vou negar, não. Eu não tinha sido tão crente assim, talvez. Mas o importante é que a resposta do servo: fica mais uns 10 dias, não vai ainda não, fica mais um pouquinho. Já avisou, Gui? Fica mais, não leva a minha filha ainda não. O servo falou: não, é agora. Não me retenha. Não atrapalha. O Senhor está cuidando de tudo até aqui. O Senhor está conduzindo todos os detalhes. Esse homem ele tinha a exata noção da importância e da urgência dessa missão. Esse homem é muito crente, esse servo é muito crente, ele está fazendo tudo absolutamente certo. E ele insiste. E aí a família faz uma coisa curiosa, para mostrar, fica até bom a gente perceber que parece que só agora que a gente tem bons costumes, bons valores, né? E que antigamente tudo era na base da forçação da barra. Não, eles chamam a moça e perguntam: você quer ir com esse rapaz? E ela faz uma resposta super elaborada: vou. Isso me lembrou uma pessoa, né, que foi pedida em casamento com 13 dias e ela disse sim, né, uma tal de Tatiana aí. E disse sim na lata, assim, não entendo esse tipo de resposta. Mas acontece, é bíblico, você viu, a moça falou: eu vou. E ela tomou essa decisão e foi com esse homem, não é? E curioso que antes de sair,
Rebeca, ela partiu com a bênção da família. Não só bênção material, porque ela saiu com pessoas, com bens, né? Ela saiu com a sua ama, provavelmente aqui é Débora, conforme a gente vai ver no capítulo 35, provavelmente Débora aqui está indo com ela, não é? Mas ela sai também com a bênção espiritual da família. A bênção espiritual dessa família é a promessa de Deus. Em outras palavras, eles não conheciam as promessas de Deus. Vejam como Deus meio que põe nos lábios das famílias a mesma coisa. Você vai ser frutífera, você vai ter grandes, você vai ser a mãe de muita gente. Não foi o que Deus tinha falado? Que Isaac ia ser o filho da promessa, de onde viriam muitas nações. Então, ela está agora sendo abençoada e parte. E no final, versículos 62 e 67, tem finalmente o encontro e o começo do Love Story. Aqui que vai começar realmente, não é? Mas Rebeca e Isaac se veem, de alguma forma, nós não sabemos detalhes sobre isso, talvez eles tenham se entreolhado, não sei, não é? Mas eles se veem de longe. Rebeca tem uma postura absolutamente correta, ela desce do camelo, que é uma atitude de respeito, ela põe o véu também, outra atitude de respeito e honra, mas ela pergunta para o servo, quem é aquele varão que vem por ali? Você sabe que eu gosto dessa palavra, né? Eu acho ela tão bonita, a palavra bíblica, varão, varoa. Quem é aquele vaso que vem ali, né? Vai que ela está olhando para a pessoa errada, e o servo fala, não, aquele é o meu senhor. Aí sim, aí ela se empolga, não é? Mas Isaac também, quando chega, recebe as informações de Rebeca. Curioso, nós temos N versículos contando a história de como chega até ela, e de repente assim, eles casaram e viveram felizes para sempre. Mais ou menos isso, não é? É claro que não, porque aqui é só o começo da história desses dois. Mas a síntese aqui é que o filho amado ganhou a noiva amada. Essa é a ideia. O casamento, então, foi consumado. Há aqui uma intimidade, há uma intimidade sexual, é claro, porque é para isso mesmo que o casamento também existe. Há um consolo da parte de Isaac. Nós não sabemos por que Isaac está há 3 anos, a Sara já havia morrido há uns 3 anos, mais ou menos. Por que Isaac está há 3 anos ainda sofrendo tanto assim com a morte de sua mãe? Nós não sabemos isso, mas ela, como auxiliadora idônea, consola o seu marido, e a tenda de Sara foi ocupada. Meus irmãos, isso é importante, esse detalhe, não é? Porque, veja, a futura nação de Israel, o futuro povo de Deus, não vai ficar sem mãe. A continuidade da história está acontecendo. Então, agora, Isaac segue no começo da sua vida com Rebeca. Ufa, que texto longo e bonito. Mas, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho aqui. Muita coisa podia ter acontecido diferente, não é verdade? Veja, o servo podia não ter sido tão crente assim. O servo podia ter falado, eu achei essa daqui bonitinha, dou as joias primeiro, falo para ela que a vida dela vai ser boa, ela topa. Ele podia ter atitudes diferentes, não é? A família de Rebeca podia falar, nananina, não. Ou ele vem aqui buscar, ou daquela não sai. Ela podia ter falado assim, eu? Nem sei quem é, não trouxe, cadê nem o perfil dele no Instagram da época, para eu conhecer um pouco mais. Isaac podia ter falado, o quê? Meu pai aprontou essa comigo, eu não quero essa... Podia ter acontecido de tudo, meus irmãos, nessa história. Mas o que está por trás aqui é o que realmente tem muito mais valor, porque é o Senhor conduzindo os seus planos, de tal forma que a continuação da linhagem santa foi assegurada por Ele mesmo, por meio do filho da promessa, Isaac, não é? E da sua esposa virgem. Essa história é importante nesse sentido. Ao longo de todos esses versículos, o Senhor, diferente do capítulo anterior, que não aparece o nome do Senhor, neste aqui aparece várias vezes, e os atributos do Senhor.
Veja, várias vezes aparece o servo dizendo que o Senhor do seu Senhor, que Yahvé, é aquele que precede os fatos, é aquele que realiza conforme ele designa, é aquele que leva a cabo todos os seus planos, é aquele que tem controle sobre todas as coisas, é aquele que faz promessa e que faz acontecer as suas promessas. É isso que está aqui no pano de fundo. Veja, os filmes de amor, eles mostram histórias apaixonadas, não é verdade? Não tem esses filmes aí de love stories, né? E é curioso que eles terminam, acho que ainda terminam assim, não é? Até porque tem tanta coisa mudando, né? Nem isso mais funciona direito, mas os filmes ainda terminam com aquele chavão assim, e viveram felizes para sempre, não é? É bem verdade que eles nunca mostram como é esse sempre, e sequer falam como que é esse futuro. Então, eu já não gosto de filme assim por causa disso, porque não conta exatamente, promete, mas não ensina, não é? Já outras histórias de amor da vida real, elas, às vezes, elas se mostram, na verdade, histórias de terror, não é mesmo? Ou porque começam sem buscar a vontade do Senhor, ou porque não há compromisso entre as partes para dar continuidade ao casamento, ou porque nem mesmo há uma expectativa com a perpetuação da semente santa, ou seja, não querem filhos, né? E a história deles acaba ali mesmo, quando morrem os dois, acabou a história. Então, a gente vai vendo que, nos nossos dias, essas histórias, às vezes, não são muito de amor, na verdade. Mas o que nos ensina, então, pastor, a história de amor de Isaac e de Rebeca? É verdade que a gente podia extrair daqui lições simplistas para a vida comum. Por exemplo, como identificar um servo fiel temente a Deus? 10 passos para identificar, não é? Ou um servo fiel e a sua vida de oração. Podia sair daqui, não é? Ou as características de uma verdadeira varoa para um bom casamento. Aí você ia tirar uma série de coisas, não é? Ou o serviço que vai além do que é esperado. Essa é bem coach, né? Ou então, assim, o compromisso de um pai com o futuro do seu filho. Percebe que a gente podia extrair uma série de liçõezinhas práticas que não seriam mesmo o que importa para esse texto? Embora tudo isso você possa extrair daqui. O que essa história nos ensina, meus irmãos, a nós ainda hoje? Veja, a história de Isaac e Rebeca aponta por uma história de amor bem maior, mais linda e mais importante para nós. Porque dessa outra história de amor é que vem a nossa razão, a razão do nosso viver. Essa outra história de amor apontada aqui nesse texto começa também com a semente. Lembra? A semente de Eva, que seguiu por Sara, Rebeca, e foi perpetuando, até chegar a uma moça chamada Maria, virgem, que o anjo foi atrás, que o anjo encontrou, que o anjo confirmou, e que essa moça daria luz ao verdadeiro filho da promessa, Jesus, o nosso Senhor. Veja, aqui a história da salvação está sendo contada, meus irmãos. O Filho prometido, Jesus Cristo, que cumpriu a aliança estabelecida por seu Pai, Ele é que deu a sua vida em favor da sua noiva. Nós lemos nos textos da liturgia, textos que nos ajudam a entender isso. Aponta para o noivo, Jesus, e a sua noiva, a igreja. E tudo isso debaixo dos santos decretos divinos. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, quando a gente vê que a história de achar Rebeca e entregar na mão de Isaac, tudo foi cuidado nos mínimos detalhes pelo Senhor, nós temos que olhar para isso e nos lembrar de nós mesmos. Nós somos a noiva. Nós somos a noiva que está dentro de um plano muito maior. E veja, eu não quero que você entenda que eu estou alegorizando o texto. Eu não estou fazendo alegoria. Isso aqui significa aquilo, aquilo ali significa... Não, eu não estou alegorizando o texto. Mas nessa história de amor, meus irmãos, de Isaac
e Rebeca, que aponta para uma maior, que é a que nos interessa, nós somos a noiva. Nós somos a noiva que o pai do noivo que escolheu para o filho amado. Nós somos essa noiva. Diferentemente, na nossa história, é o noivo que sai em busca da noiva. Ele não fica ali só no meio do caminho meditando, não. É Cristo que sai do seu trono de glória e vem para nos buscar. E vem de novo para realmente, porque Ele está preparando morada para nós, a sua noiva. Nessa história, por exemplo, nós somos a noiva que foi presenteada também, mas com a vida, muito melhor que joias, que outros tipos de presentes. Nós somos a noiva que recebemos a vida, nós somos a noiva que diz sim imediatamente para o noivo. Não porque você tem que dizer sim para Jesus, não é isso, não, mas não tem outra resposta para nós diante do noivo. Nós somos os que dizem sim imediatamente. Outra coisa, diferentemente de Sara, Rebeca, Maria, que se casaram puras, nós somos a noiva impura. Não é curioso isso? Todo mundo busca a melhor noiva para se casar. Cristo pegou o que tinha de pior, que somos nós. A noiva impura, porém, a noiva impura que está sendo purificada. Purificada e preparada para o encontro com o noivo. Somos nós, por isso que a gente pode sair daqui animados. Nós temos as nossas dificuldades? Sim. Nós tropeçamos? Sim. Mas nós estamos sendo feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor. Nós somos a noiva que está sendo santificada pelo Espírito Santo para o encontro com o noivo. Não é o guia Eliezer que está nos levando, é o Espírito Santo que está cuidando de todos os detalhes, protegendo, livrando, instruindo, iluminando, nos admoestando, inclusive, mexendo com a nossa alma quando pecamos, fazendo toda essa obra para que nós estejamos prontos. Com uma outra diferença também, meus irmãos, não é a nossa fidelidade ou a nossa santidade, não, é por conta da fidelidade e da santidade do noivo, é que esse casamento vai acontecer. É por conta disso que vai acontecer lá nas bodas do Cordeiro, conforme lemos em Apocalipse. Vai acontecer. Tem casamento que não acontece, né? Que fica planejado, marca data, contrata coisas e não acontece. Isso é diferente. Nós vamos encontrar um noivo. Pense em alguém que tem santa expectativa com isso. De esperar o noivo vindo buscar a gente. E, meus irmãos, naquele dia, quando o noivo vier, a partir daquele dia, a frase, e viveram felizes para sempre, vai ser totalmente verdadeira. Nós seremos essa noiva que vai ter um casamento e uma vida totalmente feliz para sempre. Eu não sei como que você chegou aqui nessa manhã, eu não sei se você está com alguma dificuldade. Eu sei das minhas, sei de algumas de alguns irmãos, mas isso é apenas a preparação, meus irmãos. Quem já casou e já organizou a própria cerimônia, né? Aqui é uma igreja que isso funciona muito bem, graças a Deus. É aquela meio adrenalina e meio emoção, não é, Rafa e Aline, de preparar o casamento. E tem hora que você fala assim, putz, não vai dar certo esse negócio, né? A cerimonialista não está ajudando, a empresa disse que ia entregar o salgadinho e tal, agora diz que vai ser tal, a florista vai dando aquela coisa assim, a data vai chegar. Depois, quando casa, é uma maravilha. Se isso é assim, em casamento aqui, calcula com Cristo, meus irmãos. O que a gente está passando aqui é preparativo. Nós estamos sendo preparados para encontrar com o noivo e vivermos eternamente com Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, alegre-se. Saiam daqui alegres nessa manhã, com uma certeza que a nossa união com Cristo, ela é indissolúvel. Ninguém nos separa da mão do nosso Senhor, porque ela já foi garantida pelo Deus da aliança,
O Deus da aliança fez uma aliança conosco. Uma aliança que não quebra, uma aliança que é indissolúvel, uma aliança que ninguém pode separar. Sabe por quê? Porque essa aliança ela foi selada, e ela foi selada com o sangue de Jesus. Nada pode nos separar da mão do nosso Senhor. Está difícil? Ok, mas você está só preparando para o casamento. Vai ser muito melhor. Já é bom, já é legal preparar do próprio casamento. Isso é fantástico, não é? Mas vai ser muito melhor. Mas até lá, estamos sendo preparados. Aproveitem, eu sempre digo isso para os noivos, não é verdade? Curte os momentos, vai ter o dia da degustação dos doces, vai lá, curte. Tem que contratar, contrato cerimonial, curte tudo. Porque depois vem o melhor. E é isso que nós temos que ter essa expectativa, meus irmãos. O que nós estamos fazendo aqui é só preparação pelo que vem de melhor. E eu queria apenas dar mais um detalhe aqui. Esse texto, é óbvio, também nos ajuda como casais, que nós temos um casamento santo, um casamento que reflete a glória do nosso Senhor, porque o casamento aponta para o nosso Senhor, o noivo casado com a sua noiva. E que tudo isso ocorra para a glória do nosso Senhor. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela lembrança do fato de que somos a noiva de Cristo. Não há noivo melhor no universo e na história. Obrigado por sermos a noiva do nosso Senhor Jesus. Continua, ó Deus, trabalhando o nosso viver, nos preparando para as bodas do Cordeiro, dia que esperamos com santa expectativa. Nesse tempo, guarda-nos, ó Deus, livra-nos, conduze-nos em tudo o que precisamos até aquele dia. E a nossa oração sempre é a mesma, Maranata, ora vem nosso noivo Jesus. No seu nome oramos. Amém.